igreja é igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém. O que caracteriza a conversão de uma pessoa? O que, ao olharmos para uma pessoa, quais são as características, quando nós olhamos para uma pessoa, que a identifica como uma pessoa convertida? Conversão, amém? O que identifica uma pessoa convertida? Perguntar para vocês, é a capacidade da pessoa de memorizar versículos bíblicos? Quem acha que sim? Uma pessoa convertida é uma pessoa assim que tem muitos versículos memorizados na cabeça? Sim ou não? Não que isso não seja importante, amém? É importante nós termos trechos da palavra de Deus na nossa cabeça, memorizados, tá? Isso não é ruim não, porque às vezes a gente precisa aconselhar uma pessoa e a gente não está ali com a Bíblia na mão, se bem que hoje tem, né, o celular, mas se você precisa aconselhar uma pessoa rapidamente, é importante que você tenha trechos da palavra de Deus guardados na sua mente e no seu coração também. Porém, não é somente isso, ou tão somente isso, que caracteriza uma pessoa convertida ao Evangelho, convertida ao Senhor Jesus Cristo. Também não é aquela oração que nós fazemos na hora do almoço, ou da janta, ou do rango, ou da boia, né? Não é, se bem que isso é fundamental, e eu sei que vocês oram, e oram muito aqui nessa igreja. Dá muito, a sala de oração, a nossa conexão ali até cai, de tanta gente que está conectado ali, né? A gente está até pensando em colocar uma fibra aqui, né? Não sei de quanto aqui, para dar conta das conexões, né? Quebrar umas paredes ali, aumentar a nossa sala de oração. Eu sei que você ora muito, inclusive você ora também antes das refeições, amém? Não fica só jogando a comida no buchão, né? E falar, eu estou, agora tá. Não, você ora, eu sei disso. Porém, não é somente essa oração que nos caracteriza como uma pessoa convertida. E eu vou dizer mais para você, não é nem o dízimo. É importante dizimar e ofertar? Está aqui, né? O Lu falou quase 30 minutos a respeito disso, né? Se deixasse, ele avançava aí na hora do almoço. Dizimar e ofertar é um princípio da palavra de Deus, e todo aquele que compreende a palavra e deposita a sua fé, obviamente vai querer, né, tornar essa palavra prática. Então, ser dizimista e ser ofertante é importante, sim, porém não é tão somente, ou somente isso, que te caracteriza como um crente, porque tem muitas pessoas que não vêm em igreja, não vai em igreja alguma, não frequenta igreja, nunca levantou a sua mão e aceitou o Senhor Jesus Cristo, nunca confessou com a sua boca, nunca teve isso dentro do seu coração, a obra da cruz dentro do seu coração, e assim, tem muita gente que é dizimista e ofertante e contribui muito à igreja, sabia disso? Tem muitas pessoas, e são abençoadas financeiramente por causa disso, porque é um princípio da palavra de Deus, mas não é somente isso, como também não é a questão de ouvir música cristã, porque eu sei que você só escuta música cristã, amém? Né? Eu sei disso, que você é crente aí, crente nota 10, né? Porque às vezes a pessoa pensa dessa forma, né? Eu estava lá no mundo, eu escutava um Zeca Pagodinho, né? Como o Lu quase soltou aqui, né? Agora eu deixei essas coisas para trás, agora pastor no meu carro, no meu celular, na minha casa, sabe? É só louvor, Isso é importante? Sim, é importante, porém não é somente isso, ou tão somente isso, que caracteriza a nossa conversão. Sabe o que realmente caracteriza, quais são as características, ou a principal característica de uma pessoa convertida?
O que caracteriza a conversão de uma pessoa, agora eu quero que você preste bastante atenção, é a demonstração crescente. O que é? É uma demonstração crescente. É um processo. Então, é uma demonstração crescente de uma disposição. É nós demonstrarmos algo de uma forma crescente e é demonstrar o quê? Uma disposição de suportar, de perdoar e de amar um grupo de pessoas chamado igreja, que se reúne nesse momento agora, e que esse grupo de pessoas é semelhante a nós, pecadores como eu e como você, que carece da graça e da misericórdia de Deus. Então eu vou dizer para você mais uma vez agora, lendo aqui a frase inteira para que você entenda. Todas as coisas que eu falei anteriormente são importantes, mas o que caracteriza fundamentalmente uma pessoa que é convertida é exatamente isso. Uma pessoa convertida é uma pessoa que demonstra de uma forma crescente, de uma disposição de suportar, repita, suportar. Suportar. Perdoar. O perdoar sempre diminui um pouco, né? Percebeu? Eu suporto, mas perdoar não perdoa. Suportar, repitam, suportar, perdoar e amar um grupo de pessoas pecadores como eu e como você. É isso que faz a diferença. E é isso que nos caracteriza, ou seja, é algo chamado comunhão. Porque quando nós aprendemos a suportar, a perdoar e a amar outras pessoas, esse negócio chamado comunhão, e que muitos acham assim tão complicado, tão difícil, torna algo mais fácil e se torna algo natural. O que te caracteriza como homem e como uma mulher de Deus é exatamente isso, né? É essa demonstração crescente, é essa disposição de estar junto com o outro, suportando. E se nós temos que suportar alguma coisa, é que você tem que entender que nem tudo no nosso relacionamento dentro da igreja vai ser algo que nós vamos aceitar completamente. Vocês estão me entendendo? Então, se é para suportar o irmão, é que de vez em quando o irmão vai dar uma errada contigo. E às vezes erra, até mesmo querendo fazer algo bom, com uma intenção boa. Por isso fala de suportar, por isso fala de perdoar. Para você perdoar uma pessoa, consequentemente, essa pessoa, ela errou contigo. Então você tem que perdoar, né? Saber liberar perdão e saber receber perdão. É isso que caracteriza, né, um cristão. É exatamente a comunhão, o desejo de estar junto, suportando, perdoando e amando um ao outro. E é isso que nós lemos aqui no texto, gente. A Bíblia, ela é muito clara, e o capítulo de número 4 inteiro fala a respeito de comunhão. É um puxão de orelha, sim. Por quê? Porque vai apontar algumas coisas que nós temos dificuldade de fazer. Vai nos mostrar alguns conceitos, não conceitos da nossa cabeça, mas conceitos de Deus, da palavra de Deus, que muitas vezes nós entendemos, mas a gente não quer compreender muito bem. E eu separei aqui 5 palavras extraídas aqui desse capítulo de número 4, que vai nos ensinar um pouquinho a respeito de comunhão e que eu quero compartilhar com vocês, amém? Não vai demorar, vai ser rapidinho, fica tranquilo que antes das 3 horas você vai estar comendo seu macarrão com sardinha, amém? Suportar o pastor também, tem que suportar, perdoar o pastor, amar também. Vai ser rápido, gente, fique tranquilo. As 5 palavras são diferença, inferioridade, superioridade, consideração e atenção. Então nós vamos começar com a diferença. E isso também é algo que muitas pessoas têm dificuldade de entender.
Sabe por que pessoas lutam muito dentro do seu casamento? Sabe por que existe uma luta, e às vezes essa luta é uma luta cansativa? Porque o foco da pessoa, da luta, da intenção da pessoa dentro do casamento, é fazer o outro ser exatamente igual a ela, ou a ele. Essa é a reclamação. Quando a pessoa vem aqui se aconselhar a nível de casamento, geralmente é desse jeito: ah, pastor, eu sou assim, mas ela é diferente. Ou quando vem mulher: pastor, eu sou assim, mas ele é diferente. E eu vou dizer para você que é assim mesmo. Um casamento é a união de pessoas diferentes. E que o intuito não é que os dois sejam exatamente iguais, mas é que nessas diferenças, um complete o outro. Então nós ficamos lutando, né, para deixar a outra pessoa igualzinha a gente, e não é esse o propósito de um casamento. É o propósito de completar, né? Um completando o outro. Dentro de um casamento tem um que é mais bravo, tem outro que é mais tranquilo, tem um que gasta bem, tem outro que é um pouco mais comedido. Não é assim? Né? Tem um que gosta mais de conversar com os filhos, tem outro que gosta mais de conversar com o chinelo. Né? Conversar com o chinelo, né? A terapia do chinelo. Né? Então, assim, são diferenças. E às vezes nós achamos que a unidade que promove a comunhão é fazer com que todo mundo seja igual a gente. Não é, não é. Sabe que eu amo o nosso presbitério aqui, sabe? Eu digo assim, porque é tudo muito diferente aqui. Né? Dentro do nosso presbitério aqui tem o pastor que é trágico. Não é para identificar não, viu? Tem o que é trágico, né? Mas tem o lúdico também. Né? O trágico é aquele que a bomba atômica está estourando todo momento, né? Mas tem o lúdico, né? Tem aquele que é mais prático, tem aquele que é mais não é para ficar identificando aí não, e nem apontar o dedo não. Mas eu acho muito bom isso, sabe? Porque é nessa multidão de conselheiros, nessa diferença, unidos porém diferentes, né, que existe um bom resultado no conselho. E isso é importante, gente. Quanto mais diversidade nesse sentido existir dentro de uma comunidade, mais forte ela será. E as coisas de Deus funcionam exatamente desse jeito. Então, se você tem procurado dentro da igreja pessoas que pensam exatamente como você, que gostam da mesma coisa que você, que se encaixa perfeitamente para você ter comunhão, eu vou dizer algo para você: você não vai encontrar. Não vai encontrar. Cada um tem as suas características, e que não nos impede de sermos unidos, e de entendermos isso, e permitir que um complete o outro, nas suas deficiências e nas suas eficiências também. E você não esqueça disso. Não existe forma de ser cristão sozinho. Eu vou dizer de novo. Não existe jeito, forma de ser cristão sozinho. Se você pensa assim: eu sou crente, né, mas eu gosto de ficar sozinho. Eu também gosto de ficar sozinho. Solidão é diferente de solitude. São coisas diferentes uma da outra. E tem pessoas que acham assim: ah, eu sou crente. Mas se você vive sozinho na solidão, não é aquele momento que todo mundo tem que ter que você fica consigo mesmo. Né? Não é isso que eu estou falando. Porém, tem muitas pessoas que acham que podem ser cristãs sem a igreja. Por isso a palavra de Deus dá um alerta assim: não deixa de congregar. Qual é a palavra? Congregar. A palavra congregar é muito mais do que ir à igreja. Congregar é muito mais do que ir à igreja. E a Bíblia nos alerta isso, fala assim: isso é costume de alguns. Gente, essa palavra foi escrita há 2000 anos atrás. E a palavra diz assim que já era costume de alguns querer o quê? Se isolar.
querer ficar sozinho, ou achar que pode ser cristão sozinho. Não existe isso, gente. Eu gostaria muito de falar algo diferente, mas não existe essa possibilidade de ser cristão sozinho, a não ser, né, que você aí, né, acabe numa ilha deserta, como Náufrago, né, aquele filme do Tom Hanks, recente, né, só tem uns 30 anos aí, né, e fica lá e ninguém te resgate. Aí, meu irmão, você vai ter que se virar sozinho, tudo bem, aí é uma outra coisa. Porém, essa unidade nessa diferença é algo importantíssimo, fundamental, para que a igreja seja igreja. Amém? E quando nós promovemos comunhão dentro da igreja, nós estamos promovendo, sabe o quê? Mais trabalho para a gente. Viu, pastor Giovanni? É mais trabalho para a gente. Porque quando a igreja começa a se relacionar, tá junto, meu irmão, a chapa esquenta. Chapa esquenta. Pode preparar. É briga por causa de mistura. Dani, tá se entregando aí? É briga por causa de mistura. Né? Tem gente que sai comparando, no acampamento acontece. É assim, Juninho. Opa, esse frango é maior, frango é menor. A coxa do frango tem que ser igual. Todo mundo. Né? Mas tem gente que compara isso. Né? Então, quanto mais comunhão, né, mais trabalho nós vamos ter. Né? Nós tínhamos um joguinho de futebol, faz tempo, isso foi o Thiago que começou com esse jogo de futebol. Né? Ali perto da minha casa, na quadra japonês, gente, era um momento assim, bacana, sabe? Era segunda-feira, né, Thiago? O jogo. Era segunda-feira, o Thiago começou, depois o pastor Vilela assumiu, e depois sobrou para mim. Coordenar. Mas era um momento de comunhão, gente, mas saía quebra-pau. Saía briga. Era um momento de comunhão, era gostoso, mas saía briga, às vezes tinha que separar, correr atrás um do outro, separar. Né? Eu acabei com o jogo de futebol, né? Eu acabei com o jogo de futebol porque eu passei uma vergonha, né? O dono lá da quadra me chamou e falou assim, Du, você tem certeza que esse pessoal que joga aí é da igreja? Aí a minha cara caiu. Porque os ânimos esquentam, gente, esquenta. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de se relacionar. A gente tem que aprender o quê? A suportar, a perdoar e a amar o outro. Então nós vamos ter que estar juntos. E quando nós estamos juntos, gente, essas coisas surgem. E se existe alguma dificuldade, você vai ter dificuldade com os céus também, tá? Então eu já estou lhe alertando aqui desde já, tome cuidado. Unidos na diferença. E a segunda palavra, quem lembra? Inferioridade. Gente, eu vou dizer algo para você, e que isso vai servir não somente para as coisas aqui dentro da igreja, vai servir para a sua vida. Quem vive se comparando com outras pessoas, nunca vai ter o nível de autoestima que Deus quer que ela tenha. Entendeu? Pessoas que vivem se comparando com outras pessoas, destrói a sua autoestima, a capacidade de olhar para você mesmo e encontrar coisas boas. Muitas pessoas vivem num complexo de inferioridade, porque carrega consigo a estranha e péssima mania de ficar se comparando o tempo todo com outras pessoas. E isso, gente, é algo que nós precisamos aprender a controlar. Não que a gente não possa ter uma medida, ter um objetivo e ter uma pessoa como exemplo disso. Mas quando nós vivemos nos comparando com os outros, a nossa autoestima é destruída. Sabe por quê? Porque sempre vai existir alguém melhor do que a gente. E eu tenho que te dizer isso. Talvez você se ache a melhor pessoa do mundo. E eu vou falar na terceira palavra, que é a superioridade a respeito disso. Mas nem precisa procurar muito para você encontrar pessoas tão boas quanto você, se não melhor do que você, na área que talvez você imagine que você é o melhor do mundo.
E você pode até ser o melhor do mundo em alguma área, mas vai ser por um espaço de tempo. Não vai ser sempre. Então, isso nós temos que entender. Então, quando nós temos pessoas que são um exemplo de vida para a gente, e a gente carrega isso como algo saudável, ótimo. Mas quando nós começamos a nos comparar, gente, comparar a nossa casa com a casa do vizinho, o nosso carro com o carro do nosso irmão, o nosso casamento com o casamento do outro. Ai, olha, aquilo que é casamento, aquilo que é vida. Mas cuidado, você não sabe o que acontece nas paredes, né, no aconchego do lar. Então, esse tipo de comparação, aquela que é a igreja. Agora eu estou puxando um pouco para esse lado. Agora, aquela que é a igreja, olha aquela igreja, aquele que é o pastor, até que a gente viva aquela realidade, até que a gente entenda, né, que a vida é muito diferente do que a infantilidade que existe em pensamentos que dominam a nossa mente muitas vezes. Então, essa questão de ficar se comparando, se você usa e tem pessoas que são exemplos para a sua vida, casamentos que são referenciais para a sua vida, e isso te projeta, te inspira a ser melhor, ótimo, está certo, é isso aí. Mas tome muito cuidado com essa comparação desmedida, com esse batimento de currículo de vida. Aquela pessoa é isso, foi isso, na minha idade já era aquilo. Você não sabe qual é o caminho, quais as dificuldades, ou as lutas, ou as facilidades que aquela pessoa encontrou. Às vezes a sua realidade de vida é uma realidade muito diferente. E tem pessoas que têm verdadeiros, assim, complexos de inferioridade, que dominam a sua alma, o seu coração, a sua vida. E o fruto disso é exatamente isso. Vive se comparando, é uma comparação sem medida, o outro sempre é mais, o outro é sempre melhor, e quando isso acontece, a autoestima, nós perdemos a autoestima, a capacidade de acreditar em nós mesmos, a capacidade de olhar para dentro de nós e encontrarmos coisas boas. E aqui o versículo de número 15 e 16, que nós não lemos, fala a respeito disso. Tome cuidado para que esse complexo de inferioridade, né, não domine o coração. E eu entro na terceira palavra, que é superioridade. Como eu falo e eu ensino sempre aqui na igreja, o Evangelho nos coloca na boa medida. Amém? O Evangelho nos coloca onde? Na boa medida, no equilíbrio. O Evangelho não nos leva aos extremos. Tome muito cuidado com isso. Então, não é o complexo de inferioridade que tem que dominar a nossa vida, mas também não é o complexo de superioridade. Porque ninguém, gente, na face dessa terra é autossuficiente. Ninguém. Todos, sem exceção, precisa de outras pessoas. Todos nós precisamos de outras pessoas na nossa vida. Para nascer, você precisou de alguém. E de duas pessoas. Sim ou não? Sim, nós precisamos. O ser humano não vive dessa forma, ilhado ou isolado. Mas tem muitas pessoas que acham que são autossuficientes. Eu não preciso de ninguém, eu sei tudo, eu faço tudo. Gente, é difícil conviver com pessoas dessa forma. Eu sei que você não é assim, mas pode ser que você conheça uma pessoa assim. Vai ficar mais fácil para aceitar a coisa. Eu já trabalhei assim com pessoas dessa forma. Que a pessoa sabia tudo. E aí a gente apelidou essa pessoa. O apelido dela é assim, é o melhor que nós temos. Era o apelido da pessoa. Quando você precisar de alguma coisa, você vai falar, pede lá para o melhor que nós temos. É o melhor que nós temos. Né? Era o apelido, porque tudo a pessoa sabia. Tudo sabia. Não tinha nada que a pessoa não sabia. Mas era o quê? Era um complexo.
né? Um complexo de autossuficiência. Né? Tome cuidado, porque às vezes seu apelido pode ser esse também, viu? Ou um outro parecido com isso. Então nós temos que ter o quê? Cuidado para não entrar na inferioridade, que é aquele excesso de humildade, desconsiderar as nossas capacidades. E também temos que tomar cuidado para não entrarmos nesse conceito de autossuficiência, que nós somos capazes e que nós somos capazes de tudo e que nós não precisamos de ninguém. Né? E também é um outro posicionamento que acontece e destrói casamentos. Né? Quando a pessoa bate no peito, pode ser uma mulher, eu não preciso dele, eu não preciso dela, eu não preciso desse relacionamento, eu não preciso desse casamento. Eu vivo melhor sozinho. Eu vivo melhor sozinho. Toma cuidado com esse tipo de pensamento. Porque não é o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que para sermos completos, precisamos de outras pessoas que nos completem. Amém? Eu falei de diferença, de inferioridade, de superioridade, e agora eu falo de consideração. Meu irmão, dentro da igreja, aqui dentro desse espaço chamado igreja, todos nós somos considerados. Todos nós. Talvez a sua alma possa dizer assim, não, eu sou ignorado dentro dessa, não, você é considerado dentro dessa igreja. Cada um aqui tem a sua importância. Inclusive o texto fala a respeito do corpo, dos membros do corpo, que todos têm a sua função, que unidos assim formam o corpo de Cristo. E eu sei que você conhece esse texto, se não conhece, você vai ler. Então aqui dentro você não é ignorado, você é considerado. É interessante de ver, eu não sei se você teve essa oportunidade, de ver fila de decolagem de aviões no aeroporto. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ver fila de decolagem. Né? Tem alguns aeroportos que assim, é muito avião, né? muito intenso ali as atividades dos aeroportos, e tem fila às vezes para poder decolar, fila. Eu acho bonito de ver aquilo, sabe por quê? Porque na fila lá tem aquele avião que é grandão, aquele que vai fazer o voo, né, entre os continentes, né, vai para outro país, vai atravessar o oceano, e está aquele avião grandão na fila. Mas logo atrás dele, eu não sei se você já viu isso, tem aquele avião menorzinho, que é aquele que vai fazer aqui um voo, talvez de algumas horas dentro do nosso país. Ele não é tão grandão como aquele avião, não, o primeiro. Mas ele está na fila. Né? Às vezes ele é até um jatinho que vai levar os pilotos e mais 4, 5 pessoas. Não é aquele aviãozão que vai levar 300 pessoas para outro continente. Mas ele está lá na fila. E a fila é respeitada, sabia disso? A fila, ela é considerada. Aí quando chega a vez do aviãozão decolar, o aviãozão vai decolar. Mas quando chega a hora do aviãozinho decolar, o aviãozinho vai decolar do mesmo jeito, na mesma ordem, com a mesma condição, com os mesmos critérios, com as mesmas regras, e vai decolar. E isso você precisa saber. Para ficar um pouco mais fácil entender aquilo que eu falo aqui, é aquela escolha do Moisés. Lembra do Moisés? Escolhe pessoas assim, 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 assim. Porém, tem que entender que essas pessoas que foram escolhidas, algumas vão liderar 30, outras 100, outras 1000, quem sabe não acima de 10.000, quem sabe, mas todas vão decolar. Amém? Meu irmão, você vai decolar aqui na igreja. Seu ministério vai decolar. A sua vida vai decolar. Talvez você não seja aquele Airbus 330, né, que vai atravessar o continente levando 400 pessoas.
mas você vai cumprir com a sua missão, o seu papel, de levantar voo e entregar lá naquele destino chamado céus, as pessoas que Deus te confiou, amém? E isso é importante para a nossa comunhão. Por quê? Porque se nós não considerarmos uns aos outros e entendermos que cada um tem a sua responsabilidade, a comunhão ela vai se estragando, deteriorando, vai diminuindo. E então, nós precisamos o quê? Aprender e entender que dentro dessa igreja todo mundo é considerado. Não existe ninguém que é ignorado. Às vezes a nossa alma nos carrega para isso. Ah, o pastor não me vê, né? O pastor não me dá a oportunidade, né? O pastor aquilo, o pastor meu líder, né? Ah, o pastor gosta daquele, não gosta daquele outro. Né? Essas coisas vão surgindo e vão dominando a nossa alma, gente. E daqui a pouco nós perdemos a comunhão, que é uma das primeiras coisas que perde uma pessoa que vai se desviar. Desviar é se afastar do caminho de Deus. É o que? É o desejo de estar junto. É o desejo, não é o desejo de estar junto aqui no culto que a pessoa perde. É o desejo de estar junto fora do culto. Uma pessoa que está com dificuldade espiritual e correndo sérios riscos, ela começa a vir na igreja e começa a sair rapidinho. Começa a sair rapidinho. Porque ela quer evitar o quê? Conversa. Não, eu vim aqui ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, estou aqui, marca a presença dela e sai. Né? E às vezes quer até sair por ali, né? Por aquela porta, porque a gente cerca naquela lá. Estou pensando em colocar um pastor aqui e outro lá. Né? A pessoa, é o que ela perde. Por quê? Porque ela quer evitar o que? Essa comunhão. E a primeira comunhão que é evitada não é essa do relacionamento do culto público. É o pós. Então ela vai se afastando, ela vai se isolando, ela vai deixando de ter o desejo de estar junto, de responder, de conversar com outras pessoas. E se a gente não toma cuidado, de onde vem isso? Vem com esse pensamento, que dentro da igreja nós somos ignorados. Meu irmão, dentro da igreja todo mundo é considerado. Todo mundo aqui é importante. Todos somos diferentes, com capacidades diferentes. Todos nós vamos decolar na nossa vida, no nosso ministério, no tempo, na ordem de Deus, com a missão e com o propósito que Deus nos deu. Mas todos nós vamos chegar naquele destino chamado céus, amém? Eu falei de diferença, de inferioridade, de superioridade, de consideração, e agora eu vou falar do último, que é atenção, amém? Atenção. O que eu quero dizer com isso? Para que a comunhão dentro da nossa igreja, ela seja restituída, restaurada ou aumentada, que é o que nós precisamos, você vai ter que entender, você vai precisar compreender no seu coração, que isso vai depender muito de você, da atenção que nós damos às outras pessoas. Ah, mas isso é responsabilidade do pastor. É uma responsabilidade do pastor. A nossa igreja aqui talvez tenha o dobro de quantidade de pessoas que estão aqui hoje, um pouquinho mais que isso, talvez. Se pegasse um pastor aqui para visitar essas pessoas, a gente levaria talvez 2 anos para poder visitar todo mundo. Então essa atenção, ela é requerida de todo mundo dentro da igreja. Amém? E tem muitas pessoas, sabe, adoecidas dentro da igreja, desistidas de Deus. Sabe por quê? Porque estão carecendo de uma atenção. E talvez faltou uma percepção de um pastor. Mas você é esse pastor. Você é essa pessoa. Se nós entendermos que essa responsabilidade de dar essa atenção, ela não é de uma pessoa ou de um setor dentro da igreja, é de todo mundo, Ontem eu fiz o discipulado, eu adiantei o discipulado, e nós fizemos o nosso discipulado numa chácara ontem, né? Então, um discípulo nosso tem uma chácara, nós fizemos lá o dia inteiro. Chegamos lá 9 horas, saímos de lá mais ou menos umas 5 horas da tarde e tal. Ficamos ali o dia inteiro, né? Conversando, né? Batendo papo, dando risada,
né, ministrando a palavra também. Gente, é interessante ver como que isso é importante. Como em poucas horas você começa a entender mais de outras pessoas. Pelo fato de você ter dado atenção, às vezes é 2, 3 horas de atenção, que vale mais, ou valeu mais do que às vezes 3 anos. Porque quando você dá atenção para outra pessoa, você tem a possibilidade de ajudá-la e também de se ajudar. Porque você começa a entender a realidade do outro, e essa realidade do outro nos ajuda diante da nossa realidade também. E isso, gente, é um dos pilares de sustentação daquilo que é chamado de comunhão. Nós não podemos passar de largo em relação à luta do outro, à dificuldade do outro. Se dentro dessa comunidade tem alguém cabisbaixo, entristecido, nós não podemos ter o pensamento de que isso não é problema nosso, porque é problema nosso. Amém? O problema do outro é meu problema, é o seu problema. A luta do outro é a nossa luta. Nós somos a comunidade dos que se alegram juntos, mas também dos que choram juntos. Eu digo que igreja é isso, né? Aquele que colhe muito não tem sobra, é aquele que colhe pouco não tem falta, porque essa é a igreja. Então essa questão da atenção, ela é fundamental dentro da igreja. Ah, pastor, mas a igreja, ela tem tantas pessoas, uma menos, uma mais, não faz falta. Faz. Se você sair daqui, for aqui no nosso estacionamento, que é de terra por enquanto, e você pegar uma boa porção dessa terra, você pega uma boa porção dessa terra, você segura, pega seu carro e vai lá para a praia, e joga essa terra no oceano. Eu vou dizer algo para você que talvez você não consiga imaginar. O território diminuiu. Ah, pastor, mas foi só uma terra que eu carreguei na mão e joguei lá no mar. Diminuiu. E nós temos que entender do mesmo jeito aqui a igreja. A igreja pode ter centenas e centenas de pessoas. Ah, mas saiu um irmão. Ah, era o irmão que dava... Não, diminuiu. A igreja diminuiu. Da mesma forma que, se nós fizermos esse exercício tão simples, parece até bobo de se fazer, né? E jogarmos uma mão de terra, a gente está diminuindo aqui o continente. Ele está ficando menor, ele ficou menor. E é o mesmo pensamento que nós temos dentro da igreja. Temos que ter com a igreja. Ah, pastor, mas vai 1 e vem 10. Quem já ouviu isso? Não precisa levantar a mão. Né? Não, cada um aqui é importante e nós temos que compreender e entender que todos carecem de atenção. Todos carecem de atenção. Né? O pastor Vilela tem uma característica excelente e que nós, os pastores daqui da igreja, nós procuramos ter também e lutamos para ter. O pastor Vilela, ele dá atenção às pessoas, dá atenção. Talvez seja uma das maiores críticas, né, da igreja em relação aos demais pastores, inclusive a mim mesmo. Ah, o pastor Vilela, ele conversava com a gente por horas e horas e horas, né? O Du conversa por minutos e minutos e minutos, né? A gente está aprendendo, a gente está procurando melhorar ter essas características, né? O que de dar atenção, né? Tá certo que existem algumas coisas que são mais complicadas. No final de culto aqui, a gente procura cumprimentar todo mundo, é mais difícil, é mais complicado e tudo mais, mas nós entendemos sim, que também precisamos melhorar nisso, e a igreja precisa melhorar também neste mesmo sentido. Amém? Eu preciso da minha igreja, e a minha igreja é essa aqui. Eu preciso da minha igreja. E se você falar o mesmo, eu preciso da minha igreja, nós vamos entrar num novo nível. Não existe forma de ser cristão, crente, evangélico, ou o nome que você quiser dar, sem estar inserido dentro desse corpo,
dessa comunidade de fé. Eu preciso da minha igreja. Eu preciso dessa igreja. Eu preciso de cada um de vocês. Cada um é importante, faz parte deste corpo. E se cada um pensar da mesma forma, né, essas diferenças, a inferioridade, a superioridade, a consideração, a atenção, esses pontos que são pontos fundamentais para que a comunhão cresça, ele vai existir, vai ser superado, vai ser considerado, tratado, trabalhado na nossa vida, a fim de que a igreja avance, como ela tem que avançar. Amém? Eu preciso da minha igreja. E você? E você? Eu preciso dessa igreja. Eu não sei o que é ficar um domingo em casa. Eu não sei. Né? Descobrimos isso, talvez, em partes da pandemia. Não é? Você fica meio sem jeito, não fica? Hã? Parece que você levanta, você vai para um lado, vai para o outro. Você fica assim meio de saia justa. Você não sabe muito bem o que fazer, né? Por quê? Porque é a igreja. Um acampamento, uma programação, né, uma pizza que o irmão te chama para comer na casa dele. Amém, irmão que chama? Amém. Não é? É um discipulado, é um desejo de estar juntos. Eu preciso da minha igreja. Eu pergunto, você precisa? Você precisa? Qual é o nível, né, a intensidade desse eu preciso? Porque é isso que Deus vai já estar aumentando na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos encerrar com uma oração. Eu sei que já foi o suficiente, eu sei que você já compreendeu a mensagem de Deus. E pode ser que você esteja sofrendo dentro da igreja por causa de alguma coisa relacionada a isso que eu ministrei aqui, que eu falei. Talvez você é uma pessoa que quer tudo do seu jeito, não respeita as diferenças. Eu quero assim, é dessa forma. E por isso você não tem comunhão na sua casa, você não tem comunhão no seu trabalho, não tem comunhão dentro da igreja, porque é tudo do seu jeito. Você não respeita as diferenças que complementam a nossa vida. Pode ser que seja a sua dificuldade. Talvez você tenha um complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade ele é causado por quê? Porque você vive comparando. Você faz comparações com outras pessoas, com outras histórias de vida, e por isso você tem a sua autoestima destruída por causa disso. Talvez seja o seu problema. Talvez o seu problema seja inverso disso. Você se acha autossuficiente demais. Você pode viver sozinho, não existe isso. Ninguém na face dessa terra nasceu para viver sozinho. Nós nascemos para viver em comunidade. Nós nascemos para viver em comunhão. Talvez você se sinta uma pessoa ignorada dentro da igreja. Por isso você se isola, você até vem na igreja, mas você se sente ignorado. Eu quero dizer que você é considerado dentro do corpo de Cristo, aqui nessa igreja. Porque Deus tem planos e propósitos para a sua vida, que completam e complementam o plano total de Deus para a história desta parte da igreja que se reúne aqui. E a responsabilidade de atenção. Talvez você é uma pessoa que fica chateada e magoada porque você não vê as pessoas lhe dando a atenção que você merece. Pode ser a dificuldade que você tem enfrentado. Porém, eu quero dizer algo. Comece a plantar atenção. Dê atenção a outras pessoas. Faça com outras pessoas aquilo que tanto lhe faz falta. E você vai ver essas sementes brotando na sua vida. E a sua vida, a sua história de vida sendo transformada. Pense um pouco, medite um pouco aí no seu lugar. Nós vamos ministrar uma música, uma canção. É o tempo para você refletir e orar a Deus. Depois eu vou orar por cada um de vocês.